Amém? Aí, dá um aplauso aí ao nome de Jesus, onde você está, na sua casa aí. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje é dia de nós ministrarmos a ceia, mas eu quero te fazer um desafio agora. Eu vou dar um tempinho para você. Eu quero que você vá no seu quarto, na sua gaveta, e vai achar um pano vermelho desse. Eu quero que você coloque esse pano vermelho no umbral da sua porta, da sua casa de entrada. Você vai pegar um pano, pode ser qualquer coisa vermelha que você tiver aí. Você vai pôr lá na sua porta assim, ó. Vou dar um tempinho aí, vai lá procurar. Ah, agora eu peguei você de surpresa, né? Não, vai lá, dá um jeitinho aí. Alguma coisa aí você vai achar vermelhinha aí e vai colocar lá no umbral da sua porta. Vai lá, todas as pessoas fazendo isso, vai. Sai correndo aí, vai lá, corre, corre, corre. Encontrou? Atropelou alguém para procurar aí? Pediu alguém para buscar? Obrigado, Hudson. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas eu quero ter uma palavra para o seu coração, para nossos corações nessa hora. Que você seja impactado por essa palavra. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9. E a partir do versículo 11, Hebreus capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo 11, amém? Esteja aí ligado, compartilha, sabe, tira uma foto da sua família aí junto, tira uma foto da mesa, tem gente já postando no grupo da igreja lá, fotos com a família reunida. Não precisa de ser todo mundo, talvez você nem arrumou para isso, né? Mas a sua mesinha lá, as pessoas, irmãos, vamos mostrar que realmente estamos unidos, em o nome de Jesus. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim, olha, mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas, que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita, e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Quando Cristo veio e entrou, uma vez por todas, no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou bezerros, para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. O sangue de bodes, de touros e cinzas de bezerra queimadas são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, por meio do Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo e a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança para os que estão de fora, chamados por Deus, possam receber as bênçãos eternas do próprio Deus, que Ele prometeu. Isto pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram enquanto a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu.
pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. E por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente em uso do sangue de animais. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros, dos bodes, misturou com água, borrifou no livro da lei, e o povo, usando lã tingida de vermelho e hisopo, então disse: este é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Dessa mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda, sobre todos os objetos usados na adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O tema dessa mensagem é: o sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus é poderoso. Você pegou um paninho vermelho, colocou lá no umbral da sua casa? Deixa lá que nós vamos conversar. Sabe, meu querido irmão, há uma diferença entre o cristianismo e as outras religiões. As outras religiões que existem, é que as outras religiões, em termos de salvação, elas se baseiam numa teologia limpa, em que as pessoas fazem alguma coisa para Deus ou para merecer o perdão de Deus. Já o cristianismo não. O cristianismo foi chamado de teologia há um tempo atrás na história. O cristianismo ele foi chamado uma teologia do açougue. Por quê? Por causa que nós cristãos, nós damos muita ênfase ao sangue de Jesus, ao sangue de Cristo. Tudo nós é falarmos em todo o tempo sobre esse sangue. Então, a ideia do sangue e da morte é a ideia central do cristianismo. Cristianismo sem derramamento de sangue, sem Cristo ter morto, não é cristianismo. As religiões do mundo, não, elas falam que você tem que pagar um preço, que você tem que pagar esse preço. Eu até às vezes fico olhando os cristãos falar isso: eu estou lutando pela minha salvação, eu estou lutando para ser salvo, com coisa que é você que pagou um preço, com coisa que fomos nós que morremos, que foi o nosso filho que morreu. Não, quem morreu na cruz foi Jesus. Você já foi comprado por um preço altíssimo, que é o sangue de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Se todo cristão, ele baseasse a sua fé no sacrifício de Cristo, se todo cristão, presta atenção nisso, hein? Todo cristão baseasse a sua fé no sacrifício de Jesus, eu tenho certeza que não haveriam desviados, não haveriam frustrados, não haveriam abandonados. Se todos nós baseasse a nossa fé no sacrifício, nós não íamos: eu estou chateado. Por que você desviou? É porque eu estou chateado. É porque eu estou frustrado. É porque fizeram alguma coisa comigo, me deixaram chateado. Aí fica frustrado. Não, mas porque a nossa fé, porque a fé dessas pessoas não estão baseado naquele sacrifício lá no Calvário. Muitos ainda baseiam sua fé, sabe em quê? Em homens. Número 1, homens. Número 2, baseia sua fé em templos. Estamos aqui num templo fechado. Tem gente que a sua fé não fosse estar num templo, para ele é uma derrota. Terceiro, pessoas que baseiam sua fé, sabe de quê? Em bênçãos. Enquanto ele está recebendo bênçãos, eu estou recebendo bênçãos, ele está feliz. Mas aí depois que ele não recebe alguma coisa,
Número 1, se você baseia sua fé em homens, eu quero dizer que você está errado, porque homens traem. Homens, no sentido ser humano, ele trai. Ele não consegue caminhar na sua fidelidade 100%. Ele trai uma fidelidade. Quantos de nós não perdemos amigos que nos traíram? Se você baseia em templo, um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: olha esse templo, Jesus. Olha esse templo maravilhoso. Quantas pessoas não baseavam a sua fé na igreja que ele tinha? Nossa, a minha igreja, rapaz, tem estacionamento, a minha igreja tem telão, a minha igreja tem ar-condicionado. A minha igrejas, templos caem. Está vendo aí? Covid-19, ele fechou a igreja, através dos prefeitos, dos governadores, de decretos. Inclusive, coloque aí, não esqueça de colocar a hashtag ser feliz em casa. Esquece não, hashtag ser feliz em casa, digita aí, esquece não. Aí as pessoas baseavam sua fé em templo, aí deve estar desesperada porque não vai na igreja. Eles falaram com Jesus: Jesus, está vendo esse templo? O que Jesus disse para eles? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não há de ser derrubada. Meu querido, deixa eu falar com você um negócio. Se você vê algumas fotos, alguns vídeos lá de Jerusalém, porque o templo mesmo já não existe, tem só aquele muro das lamentações, que é parte do muro que cercava. Tem pedra lá que tem mais de 8 toneladas. Existem pedras pequenas lá que é de 2 toneladas. Caiu tudo. Caiu todas as pedras. Então, templo, se a sua fé está baseada no templo, você não vai firmar. Está lá Jerusalém, está lá Israel, está lá o judeu, esperando a hora de construir um templo para adorar no templo novamente. E a terceira aqui, se você baseia a sua fé em bênçãos. Bênçãos, sabe o que acontece com bênçãos? Elas envelhecem. Um dia desse eu passei na rua, eu vi um carro assim escrito, bênção de Deus, promessa de Deus, e no cantinho estava escrito assim, vende-se. Eu parei, não consegui, eu tive que tirar uma foto. Primeiro ele escreve lá, bênção de Deus, depois ele coloca, vende-se. Não tem problema você vender o carro que Deus te deu, mas pelo menos tira lá, para não dar um conflito. Então bênçãos envelhecem. Você só vive de bênção, as bênçãos envelhecem, meu irmão. Então sua fé não pode ser baseada em homens, em templos, em bênçãos. Tem uma música que diz, vou tentar cantar aqui, a minha fé não está firmada em coisas que podes fazer, né? Em que ele pode fazer isso mesmo, né? Mas essa fé, eu aprendi a adorar pelo que és. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Entendeu? Sua fé não pode ser firmada naquilo que Deus faz, não. É num Deus que você teve uma experiência com Ele. O autor da carta aos Hebreus, ele toca num ponto em que seus leitores não deveriam abandonar a sua fé em Jesus. O tempo todo ele está dizendo, olha você vê, se você ler Hebreus, você vai ver que o tempo todo ele está dizendo assim, Jesus é superior ao Antigo Testamento. Ele vai dizer, Jesus é maior do que Moisés. Ele enfatiza a pessoa de Jesus. Ele coloca o brilho em Jesus.
Meus irmãos, hoje eu te chamo você para fazer uma coisa. Começa a trazer Jesus mais para perto de você, o nome de Jesus mais para perto de você. Sabe por quê? Olha bem, João, ele disse assim, que ele cresça, que eu diminua. O Brasil, ele tem uma dificuldade, ele fala assim, vai vir pregar aí o grande homem de Deus. Vai vir aí o grande grupo de milhares de multidão, o grande pastor, a grande igreja, e o nome de Jesus é apagado. Em vez deles falar assim, Jesus estará presente, Jesus é maior, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Josué. Nós temos que falar, o sacrifício de Jesus é maior do que o sacrifício de animais. Não podemos esquecer desse sacrifício. É o que está acontecendo com as pessoas. Hoje em dia elas estão esquecendo desse sacrifício. Está esquecendo que Jesus é quem morreu na cruz. Muitas pessoas que têm a fé em homens e em templos e em bênçãos estão passando nesses dias por uma grande prova. Tem gente desesperada porque sua fé estava no seu pastor. E às vezes o seu pastor, ele está lá, ele já está mais velho, então ele não pode ficar saindo muito, não pode se expor. O seu pastor não pode ficar visitando a sua casa, porque às vezes você tem pessoas lá de idade. Todo mundo fechado, sua fé estava no seu pastor, aí agora? E agora? Está desesperado. Muitas pessoas que tinham fé em templos, está lá, cadê o seu templo? Está fechado. Não, se não for no templo. Muitas pessoas que tinham fé nas bênçãos, também estão passando por grande prova, sabe por quê? Não tem mais envelope de voto, agora não tem um sabonete para levar para casa, agora não tem um paninho para levar para casa, está desesperado porque não tem o paninho, está desesperado porque não tem a rosa, está desesperado porque não tem aquele amuleto que eles distribuíam. Eles distribuíam vários amuletos na sua igreja, e agora você está desesperado porque você não tem mais amuleto. Mas eu te digo uma coisa, o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus Cristo te lava, o sangue de Jesus Cristo é maior do que esses paninhos, é maior do que os lenços, é maior do que a rosa, é maior do que o sabonete, é maior do que a água de Jerusalém, o óleo de não sei o quê, o rio, a água do Rio Jordão. É o sangue de Jesus Cristo que te purifica de todo o pecado. Mas aqueles que têm a sua fé no sacrifício de Cristo, está confiante de que não há lutas além da sua força. Não há luta além da sua força. Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, nós vamos ler aqui para você. Colossenses, capítulo 3. Olha o que está escrito aqui. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas do céu, onde Cristo está sentado ao lado à direita de Deus. Ponha o seu interesse nas coisas de Deus, nas coisas do céu. Eu aprendi uma coisa, eu costumo expressar o seguinte: todo mundo quer ver Deus, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Meu irmão, se nós não morrermos, nós não vamos para outro lugar, nós não vamos para a eternidade.
Muitas pessoas serão arrebatadas, mas sem o arrebatamento é só com a morte que você vai ver o outro lado. E você está desesperado, você está com medo de morrer, desesperado, então você não sabe o que tem do outro lado. Se você nasceu de novo, pensa nas coisas que vêm da eternidade. Tenha desejo de ir para a eternidade. Tenha desejo de conhecer o outro lado, que é melhor do que aqui, eu tenho certeza. Pensem nas coisas que são do alto, não nas que são aqui, da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Olha, você vê, meu querido, olha que você vê, a nossa vida está escondida em Deus, em Cristo que está em Deus. Não se sinta sozinho, não se sinta abandonado. Cristo está com você, Cristo, o sangue de Jesus Cristo, e Ele está com você. Agora, em Êxodo capítulo 11, na última praga ali, onde Moisés foi lá falar com o faraó, que os primogênitos iriam morrer, e ele disse agora ele disse para todo o povo de Israel, é o seguinte: você vai pegar e vai matar um cordeiro, pegar o sangue, passar no umbral da porta da sua casa. O anjo da morte vai passar naquele dia, e toda a casa que tiver a marca do sangue, toda a casa que tiver a marca desse sangue, o anjo, ele não vai matar o primogênito daquela casa. Mas toda casa que não tiver a marca do sangue, certamente o anjo vai passar e vai matar o primogênito ali. E isso aconteceu. As pessoas uniam nas casas, grupos, matavam um para todos, ficava naquela casa, passava o sangue, botava lá o sangue no umbral, e todo mundo ficou na expectativa ali. Todo mundo ficou na expectativa. E o que aconteceu? Naquele dia, o anjo da morte passou, e ele chegou nas casas, e a casa que ele via a marca do sangue, ele não entrava, mas a casa que não tinha a marca do sangue, ele entrava e fazia um estrago. Agora eu quero te pedir uma coisa, vai lá, onde é que você pendurou o pano vermelho? Tira aquele pano de lá, pode tirar, tira de lá agora. Pronto, pode tirar. Sabe por quê que eu pedi para você tirar? Tirou daí? Sabe por quê? Porque o vermelho, o pano vermelho, ele fazia, aqui nós estamos fazendo uma interpretação do sangue de Jesus, mas não precisa de você ter esse pano vermelho na sua casa. Você precisa ter o sangue de Jesus na sua vida. Você e eu precisamos ser lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder nesse sangue. Se você cometeu qualquer pecado, se você está em dificuldade, caiu, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que é muito importante